Oi, eu sou a Cris Silva. E eu sou a Michele Rocha, bem-vindas a bordo. A gente está começando mais um Pó de Barca, fazendo aquele agradecimento especial aos nossos parceiros. Existe arroz e existe prato fino. E Smart Play, um novo conceito de assistência técnica gaúcha. Bom, hoje começamos num mês de setembro. E a gente, dentro desse mês de setembro, resolveu abordar o tema Setembro Amarelo, que é super importante. Muito importante, né? O Setembro Amarelo é uma campanha de combate ao suicídio, mas a gente resolveu abordar a saúde mental como um todo. E eu tô muito feliz porque a gente vai começar justamente com uma embarcada! Então, a gente vai começar a conversar sobre saúde mental com a Cacá Cerutti, que é publicitária, que hoje tem um negócio que trabalha com branding e que passou por uma situação bem complicada em 2012, 2013, né, Cacá? Isso aí, gurias. E que após sofrer num ambiente de trabalho complicado, foi piorando devido à opressão que sentia e por parte de alguns colegas e foi diagnosticada com burnout. A pessoa que era antes extrovertida foi se fechando, foi entrando numa conchinha de angústia e desmotivação, até que o corpo fez tomar algumas decisões. Cacá, muito bem-vinda. Obrigada por topar conversar com a gente sobre isso. É um prazer estar aqui com vocês. Cacá, falando de igual para igual, porque eu também tive a síndrome de burnout. O que tu sentiu em 2012, 2013 ali? Qual era o teu ambiente de trabalho e o que te levou? Na época eu trabalhava numa agência de publicidade e nessa nossa área, se a Mi já compartilha comigo, ela sabe. Pressão é algo bem normal, faz parte. É normalizado, né? É normalizado, o que não deveria ser, né? Mas a gente sofre pressão absurda desde o início do dia e aquilo se prolonga porque a gente não consegue mais separar, chega num ponto que não separa. E então você vai para casa com aquela pressão, aquela preocupação, volta para a agência com aquela pressão, aquela preocupação enquanto aquilo não se resolve. Pressão de entrega de material, entrega de prazo, são clientes grandes, né? Então a gente sempre fica naquela preocupação se a gente vai corresponder à expectativa do cliente para não lesar a agência, né? Então, tem uma série de situações, e eu na época atendia clientes bem grandes, eu trabalhava na área de atendimento e de gestão de marca mesmo, então era bem delicado mesmo, várias ações eu tinha muita responsabilidade. Quantos anos tu tinha, desculpa, Cacá? Na época, eu devia de ter em torno de uns 30 e alguma coisa, 32 mais ou menos. Deixa eu fazer as contas, nós estamos 10 anos menos, eu tinha 36, tá? E o que aconteceu? Nós estávamos naquela rotina que nos engolia, né? Então, era aquela situação, litros e litros de café, né, Mi? E aquela situação toda sem conseguir se alimentar direito, sendo cobrada há muito tempo, o tempo todo, na verdade, né? Cobrança. Pedindo pizza de madrugada. Exatamente. Virando 48 horas às vezes, porque tinha que cumprir os prazos, os clientes sentavam literalmente em cima dos projetos. E aí, pra gente poder entregar no prazo, porque o prazo nunca tinha aumento, só tinha atraso da parte deles. Então, a gente acabava se enredando naquela rotina toda sem conseguir nem se olhar no espelho, né? Olheiras, dor de cabeça direto, tomando Cefalive como balinha, né? Drops. Então, mais ou menos funcionava... Era Cefalive no limite de 6 por dia, porque é o que dizia na bula, né? E aí, depois, tomava um cafezinho pra botar um pouco mais de... Pra dar uma... Porque não tem cafeína suficiente no Cefalive. Então, a gente botava mais um pouco, né? Mais alguns litros pra dentro pra conseguir ficar desperta. Quando não tinha um Guaraná cerebral junto, né? E ela quicando na agência, assim, né? Ela não chegava, ela quicava. Ela tava assim... Seguindo nos flaconetes de Guaraná que a gente já tinha lá na gaveta, né? Então, vai que, né? Vai que, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Até que 1 ano e pouco depois da rotina do trabalho, começou uma colega da área de assessoria de imprensa, lamentavelmente nossa colega, jornalista. Eu não sou jornalista, mas tua colega, não sei se a Mi também é jornalista. Não, sou publicitária. É só publicitária, então tá. Só publicitária já basta, amiga. Não, eu digo porque na época que eu me... Já tá no meu limite. Se nada der certo, eu viro publicitária. Porque na época que eu faço uns outdoor. Então, eu pergunto isso porque na época que eu me formei, a gente fazia algumas disciplinas a mais e saía nas 3 áreas. Isso. Por isso que eu pergunto, né? Eu disse assim, não, só publicidade já chega pra me tornar mais doida do que eu já sou.
Então, essa colega, ela imaginou na cabeça dela que eu tinha uma relação com a dona da agência, de amizade muito próxima, coisa que não existia. A gente já se conhecia do mercado, por isso que ela pagou o meu passe bem alto para eu trabalhar com ela. E ela imaginou, disse assim, não, ela se sentiu excluída da relação, digamos assim. Mas isso no imaginário dela. Tá. E aí ela começou a criar um complô dentro da agência, na área da criação, na área do atendimento, na área do suporte de mídia e tal. Onde eu entrava, eu passei a trabalhar sozinha, literalmente. Só um parêntese. Eu sempre falo isso, né? O teu ambiente de trabalho, tu é aceitável ou tu é suportável perante os outros, entendeu? Mesmo que tu não tenha feito nada. Mas daí eles vão te suportar ou eles vão te aceitar ali, né? Exatamente. E aí eles acabavam tornando o meu dia mais pesado, porque os meus clientes eram boicotados para que eu assumisse a responsabilidade dos erros, que muitas vezes não eram meus. Amigo, hein, amigo? 99% não eram meus. Ela trabalhava há mais tempo lá, era uma jornalista de nome no mercado, né? Então, ela tinha uma certa reputação. Dela, não, se tivesse sido a Cris, eu já tava aqui de metralhadora nela já. Assassinato no pó de barca. Caramba! Olha que amiguinha. Então. E aí a produtividade do grupo começou a reduzir. E a dona da agência se ligou a luzinha. Eu não comentei nada com ela do que estava acontecendo, mesmo porque eu não sabia, não tinha dimensão do que estava acontecendo nos bastidores. As pessoas eu só comecei, assim, né, a me sentir isolada, sozinha e boicotada direto. Então, aí até que um certo dia, eles começaram a fazer um trabalho com uma psicóloga dentro da agência. E aí, nessa fase, eu já estava vindo ladeira abaixo, né? Eu entrei num processo depressivo muito grande. A minha mãe, até eu comentei com as gurias quando elas estavam perguntando se tinha alguém para indicar. Eu disse assim, olha, gurias, a minha mãe morava na rua acima da agência. E eu almoçava com ela todos os dias. Eu não tinha um dia que eu não chegava na casa dela chorando, implorando pelo amor de Santo Cristo que eu precisava sair de lá. Ou então, na hora que eu saía, eu já saía com aquele pesar, aquela coisa de que eu tinha que ir pra lá. Domingo à noite, dava a musiquinha do abertura do Fantástico, eu já começava a desenhar toda aquela pressão na minha cabeça, porque eu tinha que ir trabalhar no dia seguinte. Que tristeza. Era horrível, era horrível, era horrível. E eu estava lá trabalhando pelo dinheiro, porque as cartas motivacionais batiam na minha porta todo dia 5 de cada mês, né? E tu nunca perguntou pras pessoas, vem cá, o que tá acontecendo? Ai, não tinha tempo, Cris. Não tinha tempo, porque a rotina do trabalho era muito grande. A agência não era tão grande assim, mas ela tinha clientes de peso e que a gente tinha que se virar nos 30 para atender tudo. Teve algum ponto específico, algum momento que tu surtou mesmo, assim, de fato? O dia que eu surtei, eu pedi demissão. Tá? Eu simplesmente cheguei na sala dela e disse assim, olha, pra mim chega, eu não aguento mais. Eu não conseguia me concentrar para fazer as coisas. Eu sentia uma palpitação, a impressão que eu tinha que eu ia ter um AVC, eu ia ter um ataque cardíaco, sei lá o que eu ia ter. Cada vez que eu entrava na porta do prédio, eu entrava em desespero. Era uma coisa absurda. Sabe? Então, eu digo assim, não, eu entrei na agência numa segunda-feira de manhã, eu olhei pra ela e digo assim, eu estou indo embora. Aí ela veio perguntar pra mim o que estava acontecendo, porque até então, ela enredada nas coisas dela, ela não tinha percebido o que estava acontecendo. E eu tava dizendo pra vocês que eles tinham começado a fazer um trabalho com uma psicóloga, que inclusive era nossa cliente, pra ela fazer uma análise de clima, e aquela coisa toda, e aí ela pescou o que estava acontecendo. E eu fiquei sabendo o que literalmente estava acontecendo depois que eu já tinha saído. Quando eu já estava tomando remédio faixa preta que me dopava. Eu já estava naquele estado que eu não podia... Eu ficava trancada dentro de um quarto que eu não podia ver a luz do sol. Isso tudo em função do trabalho. Aí eu conversei com meu marido uns dias antes, eu disse pra ele, cara, tu vai ter que segurar a onda junto comigo, porque ou eu tenho duas alternativas, ou eu saio ou eu morro. Das duas, uma. Porque eu não aguento mais, eu já cheguei no meu limite. Tu tava com acompanhamento daí? Sim, estava com acompanhamento psicológico na época. Eu procurei e eu tomei, olha, pra Mariana, decidi que ela precisa de ajuda. É meio delicado, né? Mas eu vi que eu não tava mais dando conta. E não ia dar, né? Se eu continuasse lá, eu não ia dar. Alguma coisa muito pior e poderia ter acontecido. Tinha vezes, assim, que chegou o nível tanto do estresse era tão alto que tinham vezes, assim, que sabe aquele pensamento de fração de segundos de
Vou me atirar, vou empurrar meu carro debaixo de um caminhão que termina isso mais rápido, sabe? Passou. É horrível isso, né? Vocês souberam que um estagiário fez isso há pouco tempo no escritório de advocacia, né? Sim. Que se jogou da janela e todo. E aí, olhando isso, assim, e tu que tá contando histórias de agência de publicidade, né? E agência de publicidade não é só uma fama. Não. Eu não sei como é que tá agora, porque faz mais de 10 anos que eu não trabalho numa agência. Mas funcionava dessa forma. E eu também fazia gestão de contas, né? Eu também era atendimento. Então Tu fica responsável por coordenar todo mundo. E aí, se alguém realmente não quiser ir lá na ponta fazer o trabalho, é tu que tem que se virar nos 30 pra fazer E quando tem erro, a culpa é tua. A culpa é tua. Então, assim, eu entendo muito quando parece assim, tu tá desenhando, assim, claro que pra mim não foi tão forte, né, o que eu tive, mas eu também tive uma relação muito complicada de agência de publicidade. E o que se fazia na minha época de agência era um psicológico tão grande entre os colegas também. Por exemplo, se a Cris errou, eu vou lá e vou massacrar a Cris até provar que ela Era o que eles faziam comigo. Então, assim, Cancelamento. Se chegou no cliente, a culpa é tua. Porque o cliente não tinha que saber, não tinha que ter ido material com erro pra ele. Essa jornalista, ela fazia a revisão textual de todo o material antes de ser encaminhado pra ele. Ela modificava arquivos. Eu tenho uma história. Mas aí é mau só pra, caratismo, né? Entendeu? Mas tem isso. Tem também uma ex-colega de agência, foi enviar um arquivo e ela não revisou o arquivo como ele estava salvo e estava escrito para a puta da cliente. E ela enviou para cliente. Não, essa foi pior. Demitiram os dois, demitiram a pessoa da criação e demitiram o atendimento. Então, assim, a agência Meu de Deus. publicidade não é um ambiente são. Não sei se agora, né, como é que tá. Não sei Agora como é que teve é. uma agência de São Paulo. Não é coisa de... Não. Isso afeta, guria. Tem uma agência de São Paulo que colocou um head de empatia. Quê? Eu queria saber quem era cliente. Depois eu te conto, amiga, no off. Nos bastidores a gente fica sabendo. Credo, meu E colocaram numa grande agência que voltou agora, que ressurgiu em 2022, um head de empatia. E aí uma publicitária que eu sigo e tal, que é de São Paulo, postou agência tal agora com head de empatia. Toda a cambada de publicitário, tudo falando assim, pra quê? Ela vai chorar junto no banheiro? Pra quê? Ela vai... Muito fiz isso. Porque é o ambiente. É assim que funciona. Entende? E não sei se... Que nem eu digo, eu nunca mais pisei numa agência como funcionária de agência, mas... Eu quero fazer uma pergunta pra Cacá, mas antes eu quero aproveitar que a gente tá no embalo aqui e trazer a dica da nossa parceira Via Certa Banking, enquanto a Cacá tomou uma aguinha. A gente tá falando de esgotamento profissional, né? E não é só os problemas do trabalho que podem impactar na saúde mental, as nossas finanças também podem. Independente da sua situação, a dica da nossa parceira Via Certa Banking é parar e entender o que está acontecendo na sua vida financeira. Colocar no papel mesmo quanto você ganha por mês, quais são as suas contas fixas, os seus gastos supérfluos e o total das suas dívidas. Coloca no papel, se organiza, projeta, para tentar sair mais fácil se tiver alguma dívida ou realmente que quitar algum gasto, né? Essa é a dica da Via Certa Banking. Para fazer diferença na sua vida financeira. E aí eu quero seguir perguntando pra Cacá. Tá, aí a vida tava um inferno dentro da agência. Tu saiu. Em que momento tu conseguiu diagnosticar que tu estavas com a síndrome de burnout? E o que tu ia fazer depois pra virar esse jogo, né? Pra se reconstruir. Eu pedi demissão mais ou menos em novembro, finalzinho de novembro de 2013. E eu disse assim, não, eu vou precisar... Foi uma recomendação médica, inclusive, que eu desse um time, né? Para, porque senão vai dar... O problema pode ficar muito pior. Então, ela... E como toda o diagnóstico veio relacionado ao trabalho, porque a minha vida pessoal até então estava adequado. Tá certo que 8 meses depois eu me divorciei, mas tá tudo bem. Tu acha que tem a ver com essa tua reconstrução Mas também? não foi. Tipo assim? Eu acho, tá? Mas teve uma série de coisas assim, né? Mas não teve nada a ver. Não, mas não teve nada. Esse episódio não teve influência pra isso. Já vai embora, me deixa em paz. Me deixa em paz. Mas assim, eu parei aquele mês de dezembro, parei mês de dezembro e janeiro de 2014 e eu tinha tomado assim, lá por fevereiro eu vou ver o que eu vou fazer, né?
Então, eu estava aproveitando as minhas férias, mas sempre fazendo o cuidado. Que aí eu também fui muito orientada a fazer meditação, que eu já fazia antes, tinha abandonado. Contigo? Sim, muito. Faz até hoje? Até hoje. Nunca mais larguei. A meditação, o exercício de respiração para controlar, porque junto eu tinha uma crise de ansiedade muito grande. Então, eu aprendi a respirar direito para poder me centrar de novo antes de eu responder as coisas para as pessoas. Porque a gente, às vezes, dá umas respostas, né? Toma lá da cá. Então, antes de responder, para, respira, raciocina, responde. Então, eu sempre tenho... até 2020. Segue respirando. Então, eu fui... Tem gente que tá respirando até agora pra responder umas coisas. Tomei um pouco de medicamento ainda em dezembro, mas em janeiro eu já fui fazendo um desmame, porque eu fui melhorando, né? Desmame é ótimo, né? Porque é o termo que a gente usa, mas foi necessário, né? Porque senão eu acho que eu ficaria dependente da medicação até hoje, né, gurias? Porque pelo menos assim dá uma acalmada na coisa, né? Adoro. Mamar? Não desmamo. E aí, então, eu fiz isso lá no início de 2014, até que um dos clientes que eu atendia pela agência me procurou, me fez uma proposta de trabalho. E aí eu fui trabalhar dentro do cliente e é o cliente que eu estou até hoje também, o meu maior cliente no caso, né? Que é o cliente que eu estava inclusive em São Paulo, trabalhando com eles no mercado pet. Então, eles me ajudaram muito porque nessa retomada. Porque é uma área, primeiro, eu sou mãe de pet. Na verdade, hoje eu já não sou mais, mas na época eu era. Os meus pets acabaram falecendo no caminho. Mas eu sempre fui apaixonada por animais e eu sou mãe, era mãe de pet, gostava muito da proposta do cliente, né, de questão de propósito, de valores, de conceito, e me afundei no trabalho, né, gurias? Talvez tenha sido por isso que o meu casamento parou no meio do caminho. E aí tu montou o teu negócio. Tudo Foi isso aí. mais ou menos foi um gatilho pra te montar o teu negócio, né? Foi. E graças às conexões que tu fez dentro da Com agência, toda certeza. E aí, depois... Porque eu sempre tive essa facilidade de me tornar amigo dos meus clientes. Então, independente de onde eu esteja, eu estou com aquele cliente está me acompanhando. E foi o caso desse cliente em específico. Então, nós nos tornamos amigas. E depois, claro, desse afastamento, a gente não estava se falando muito. Mas ela entendeu, ela pediu o cancelamento, suspendeu o contrato com a agência. No final daquele ano de 2013, eu saí em novembro, em dezembro, ela cancelou o contrato. E aí, em janeiro, ela me chamou. A partir do mês de fevereiro, eu comecei a trabalhar com ela. Então, essa animação para eu continuar. Primeiro, eu ainda tinha alguém que apostava no meu trabalho. Porque a gente vira um lixo, gurias. A gente vira um lixo. Porque a gente se olha no espelho, a gente não se reconhece mais. Parece que todo o teu trabalho de anos, o teu estudo, a tua dedicação não valia de nada, porque tu não tinha reconhecimento de ninguém. Aí depois, como eu disse pra vocês, um mês depois que eu já tinha saído, a dona da agência veio me pedir perdão por tudo que tinha acontecido, porque ela descobriu o que estava acontecendo. E aí ela começou a meio que querer se julgar porque ela não percebeu. Eu digo assim, ok, minha amiga, mas não, tá tudo certo, já tá resolvido. Eu busquei ajuda, eu estou recomeçando a minha vida. Foi uma fase desafiadora, mas o que eu trago de lá? Eu trago muito aprendizado de tudo aquilo que eu vivi. Foi uma escola o que eu vivi dentro daquela empresa. Eu preferia ter ficado burra. Não, tô brincando, mas mas tem lugares que tu vai trabalhar que tu tem que ir com bota 7 línguas, né? Porque o cobrerio, cara, pelo amor de Deus. É horrível. Assim, e a troco de quê, né? Eu fico pensando só o quê? Porque as aspirações, elas são diferentes. O que tu quer é diferente do que eu quero. Entendeu? As pessoas são diferentes. A troco de quê tu ser cruel dessa forma com uma pessoa, entendeu? Cara, o mundo gira, E ela foi né? cruel. Eles foram cruéis comigo, É o que a gente sempre fala, né? Seja legal, o mundo é uma cidade pequena, mas tem gente que não consegue. Né? Eu completo, tem gente que não consegue. Porque, às vezes, o que tu quer tá aqui na tua frente, sem pensar que pode ser muito melhor o que tá vindo lá adiante, que tu tá construindo, entendeu? Porque isso é uma violência psicológica, entendeu? Muito forte. Que é super forte, sabe? A ponto da pessoa não querer mais entrar, não querer mais ver, não ter pânico dos sinais que vão te mostrar que amanhã é o teu dia de trabalho, sabe? Isso é horrível, muito. Não, é horrível. Mas sabe o que isso... A maior lição que eu tirei de tudo isso é o que eu faço hoje com o meu trabalho e através do meu envolvimento com o empreendedorismo feminino.
Eu ajudo outras pessoas a saírem do fundo do poço quando elas precisam, sabe? Quando não tem aquela pessoa que ela tá desacreditada, ou ela tá um pouco perdida, que ela não sabe por qual caminho que ela vai seguir com a empresa dela, ou o que ela vai fazer, se ela tá querendo fazer uma transição de carreira, e ela tá um pouco receosa por causa da idade, ou por causa do mercado. Eu sempre me coloquei à disposição para poder sentar e conversar, porque às vezes a gente tem um olhar de fora e a gente consegue enxergar coisas que a gente que está enredado não enxerga. Eu não enxergava até... Eu acho que quando eu cheguei ao meu limite, que eu pedi demissão, eu disse assim, foda-se, desculpa, mas foda-se, tá? Então tá, foda-se o que tiver que vir, nem que eu tenha que fazer qualquer outro tipo de trabalho, mas eu vou me virar do jeito que der, mas viver desse jeito eu não tenho mais vida. Sabe que a gente tem o nosso quadro de conexão. Antes de chamar o quadro da Claro de conexão, eu queria te dizer que tem um livro que eu gosto muito da Maria Beatriz. Ela tem Mentes Inquietas, né? Tem um que é Mentes Perigosas, que ela fala exatamente da psicopatia em vários níveis, né? E daí ela diz uma frase que tem gente que não vai ao trabalho, vai à caça. É isso aí, entendeu? É isso aí. Tu vai ver que tem alguém que vai querer pegar no teu pé. Quase sempre é um baita puxa-saco do chefe. Entendeu? Porque daí quando não tem competência, tem que puxar o saco. Exatamente. E pra mim, a pior categoria de puxa-saco. Entendeu? Porque vai puxando saco, daí ele é fofoqueiro, é puxa-saco, entendeu? É muito chato isso. Mas vamos lá. Conexão, Claro, tem o apoio da nossa grande parceira. Claro, você merece o novo. Cacá, que dica que tu daria para quem precisa ter uma relação melhor com o trabalho e a importância das conexões para isso? Tu teve essas conexões meio zicadas lá que tu contou, né? Mas aí tu também trouxe o caso de uma conexão que te impulsionou. Então, uma dica e qual é a questão das conexões pra gente meio que dar um up? Eu posso dizer para vocês que a primeira dica que eu dou para isso é, independente do que falam de você, acredite em primeiro momento, acredite em ti, e faça um grande esforço. E eu sei que às vezes, por experiência própria, a gente acaba desacreditando na gente mesmo, mas independente do que o outro tá enxergando, eu acho que a gente tem que aprender a confiar na gente. A autoconfiança foi algo que para mim foi fundamental para minha retomada. Eu nunca tinha vivido aquela experiência e quando eu vivi aquilo que eu me enxerguei totalmente sem rumo, o rumo que eu enxerguei que pudesse me ajudar realmente foi eu me olhar no espelho e voltar a me reconhecer na grande profissional foda que eu sou mesmo, que eu sempre fui. Eu me dediquei muito para chegar onde eu estava e onde eu estou. Então, foram anos assim de caminhada, de dedicação, de muito estudo e muitas conexões, porque eu sempre fui muito boa de fazer amizades. Então, essa parte das conexões é a gente aprender a se relacionar bem com as pessoas, não apenas querendo retirar algo delas, mas sim fazer a relação da troca. Você recebe e você devolve. Se coloque à disposição genuinamente para ajudar alguém, ou para apenas conversar, ou apenas para ouvir. Porque isso faz toda a diferença lá quando você precisa de alguma coisa. Então, hoje, de alguma ajuda, né? Então, a conexão com aquela gestora que antes era minha cliente, que hoje é minha grande amiga, que é minha parceira de trabalho, que esteve lá comigo trabalhando 18 horas por dia nos últimos 4 dias nessa semana... essa conexão é uma coisa que eu não sei da explicação, de onde que veio. Mas muito foi de uma nutrição, de um carinho e um respeito por profissionais e principalmente pro respeito ao indivíduo que estava do outro lado. Então, a dica que eu dou é: cuide da sua saúde mental em todas as esferas. Medite, faça uma atividade física, procure ler um livro que mais gosta, procure conversar, andar com pessoas boas, pessoas que te agregam, se separa de gente tóxica e ambiente tóxico, que isso não funciona, não dá certo. Né? E procura sempre alimentar a tua saúde mental de uma forma muito importante. Eu aprendi isso atendendo um cliente, né, que por consequência aí é um grande estudioso e pesquisador da área de estresse e burnout. Então, ela me ajuda muito, a doutora Ana Maria me ajuda muito com isso. Ela sabe o quanto que eu tenho volume de trabalho, mas às vezes ela me liga e diz assim: você já desligou o celular? Você já para, desliga, tá na hora, chega. Ela me cuida bastante, é uma querida de uma cliente, muito amiga, outra amiga que ficou, né? Então,
É isso que eu digo pra vocês, gente. Vamos procurar cuidar, porque da nossa mente é ela que coordena todo o resto. Se ela buga, acabou. Acabou tudo. Acabou tudo. Então, a gente precisa cuidar disso. A meditação é importante, respiração é importante. A gente fazer aquilo que alimenta o ego. E eu digo pra vocês, sabe? O ego e a alma, né? A outra coisa que eu quero dizer pra vocês, muito sério, viu, gente? Trabalhem com aquilo que satisfaça vocês. É isso. Tá? É exatamente Eu hoje isso. trabalho com o meu propósito. Eu hoje, através do meu trabalho, eu ajo dentro do meu propósito. E respeito principalmente os meus valores. Nunca mais eu deixo ninguém infringir os meus valores. Nunca mais. São inegociáveis. Então, o que é meu, pra mim, onde você infringiu qualquer um dos meus valores, ali já é sinal de que não é lugar pra mim, ou aquela pessoa não é adequada pra estar, não é adequada para estar ao meu lado e eu ao lado dela. Então, distância. Isso aí acende um alarmezinho, né? E eu hoje trabalho dentro do meu propósito. Então, eu não me importo. Naquela época, eu trabalhava 48 horas sem parar, mas eu trabalhava por dinheiro. Hoje eu posso trabalhar 48 horas sem parar, mas eu tô trabalhando pelo meu propósito. Então, não tem problema. Né? Se eu tiver que trabalhar uma semana sem dormir, tá tudo certo. Mas eu tô fazendo algo por mim e muito pelo outro que precisa do meu trabalho, da minha ajuda, enfim, da marca que tá ali, depositando toda a confiança nela em mim. Cacá, sensacional. Obrigada, muito, amor. Muito, muito obrigada por ter topado participar, assim, embarcada. Se a gente quiser encontrar a Cacá lá no Instagram, como é que ela tá? A Cacá com K, né? K-A-K-A, Ceruti, C-E-R-U-T-T-I, oficial. Só tem eu lá. Cacá Ceruti Oficial. É o meu Instagram. E eu produzo bastante conteúdo também de motivação, não só de marcas, não a parte só técnica, mas muito lendo o que essa mulherada precisa ler de vez em quando para poder dar o próximo passo rumo à sua vida com mais propósito. Que legal. Muito obrigada mesmo, pela presença hoje. Obrigada. Obrigada aos nossos parceiros aqui, ó, arroz prato fino multigrãos integral. A Cacá vai levar para experimentar esse composto. Obrigada. 9 grãos integrais que atende desde os consumidores mais ocupados, preocupados com a saúde, até os chefes de cozinha mais exigentes. É uma combinação de bem-estar e alta culinária em um único produto. O seu consumo diário é recomendado por nutricionistas, porque além de contribuir para a saúde física, colabora na manutenção dos principais sistemas do nosso organismo. Existe arroz, existe prato fino e com a gente também. Smart Play, um novo conceito de assistência técnica gaúcha. É isso, amiga. Muito obrigada, Cacá. Eu que Obrigada, agradeço, Cacá. gurias. Eu sou muito honrada de fazer parte de ser uma embarcada e fazer parte dessa turma. A gente que agradece. E...